Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando, aqueles que também estão nos acompanhando pelas transmissões ao vivo e aqueles que vão, eventualmente, posteriormente, assistir junto ao canal do YouTube. Nós vamos dar início, então, a In Loco, Novas Tendências do Direito. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer as pessoas que aceitaram o desafio de hoje, em especial a doutora Rosélia Furman, que é minha parceira, né, assumiu aí o encargo da parceria do In Loco, Novas Tendências do Direito, em especial para a problemática quando nós tratamos de mediação. Não digo nem problemática, digo a solução de tudo que hoje nós encontramos dentro da mediação. Para aqueles que vão assistir, para eles tomarem conhecimento, e até as pessoas que estão hoje aqui, né, cada um de vocês, com exceção da doutora Maíta, que eu a conheci agora há pouco tempo, mas os demais, de alguma forma, já acabaram participando do In Loco. Mas para saberem a consistência que ele acabou tomando, né, o In Loco, Novas Tendências do Direito, ele se reporta a um acúmulo, né, de vários projetos que nós acabamos traçando do final do ano, até do ano passado para cá. Primeiramente, o In Loco, ele é o canal do YouTube, que foi criado com o intuito de transmitir informações e compartilhar experiências. Esse canal do YouTube, ele segue criteriosamente todas as questões éticas profissionais que a gente tem conhecimento dentro das nossas profissões, em especial da advocacia, magistratura e Ministério Público. Junto com o canal do YouTube, nós ganhamos um espaço bem especial junto ao Paraná Portal. Então, eu também faço as minhas ressalvas aqui ao Paraná Portal. Nós temos uma coluna, não digo nem semanal, porque, na realidade, por semana são publicados 3 colunas que a gente acaba publicando dentro do In Loco, Novas Tendências do Direito. Então, o Paraná Portal, mais uma vez, a minha satisfação de estar aqui como colunista do Paraná Portal. Outro projeto são as Novas Tendências de Direito. Aqui nós temos acadêmicos da FAP, Faculdade de Pinhais, a qual eu faço uma ressalva bem grande. É a faculdade que abraçou o projeto, que incentivou o projeto e permitiu que nós saíssemos de dentro da estrutura da FAP e viéssemos aqui para a Livraria da Vila. Então, Novas Tendências do Direito iniciou como projeto integrador um grupo de estudos onde nós nos reuníamos dentro da FAP para tratarmos a respeito de estudos de deontologia jurídica. E aí, depois, com o passar do tempo, várias pessoas da ordem foram lá, especialistas em cada um dos casos. Com o passar do tempo, nós sentimos a necessidade de abrangermos assuntos mais relevantes ainda. E aí que começou a ideia de vir aqui para a Livraria da Vila. Em um dos eventos que nós promovemos aqui na Livraria da Vila, foi lançado esse projeto, esse desafio para a Livraria da Vila, que acolheu de imediato. Esse espaço que nós temos aqui hoje, ele é concedido pela Livraria da Vila, a qual eu faço também as ressalvas, o agradecimento. Uma vez por mês, aliás, nós temos aqui esse espaço na Livraria da Vila para o In Loco Novas Tendências do Direito, que em paralelo também abriu um espaço para o In Loco Pensamentos do Cristão Consciente. Então, 2 vezes por mês nós estamos aqui na Livraria da Vila, com esse espaço muito legal, Quem precisar de livros adequados sobre essa temática, é só procurar o pessoal da Livraria da Vila, que eles estão ali para receber a todos. Eu quero agradecer os alunos, porque eles têm a disponibilidade de vir aqui, ou no sábado subsequente, não poderá ser o próximo, que é feriado, então será o pós-feriado. Nós nos encontramos na FAP para o feedback, que nós teremos lá também. Nosso grupo de pesquisas hoje, ele conta com mais de 30 alunos, então são 30 alunos que se reúnem, mais de 30 alunos se reúnem para a gente debater. Agradeço imensamente a todos que já participaram desse projeto e aqueles que estão hoje aqui. Então, deixa eu iniciar depois da Rô. Vamos começar pelo Cássio. Cássio é meu amigo lá da FAP, um dos grandes professores também que nós temos lá. É apoiador e incentivador de tudo. O Cássio é só chamar, vamos para o canal do YouTube gravar um vídeo? Vamos! Já fizemos a gravação. Participa lá da coluna do Paraná Portal? Sim! Qual que é a temática? E ele desenvolve, E da mesma forma foi hoje.
Cássio, quer ir lá na livraria da Vila? Estou lá já. Né? Então, o Cássio vai estar aqui também contribuindo com a temática de hoje, que é Universidades em Destaque, a pacificação dos conflitos através da mediação. Então, Cássio, daqui a pouco você vai contar um pouquinho, né, dos seus causos. A doutora Maíta, como eu disse, eu a conheci hoje, então, assim, eu faço os agradecimentos à doutora por ter, né, aceito esse desafio e ter vindo aqui para compartilhar algumas experiências conosco. E agora, né, o meu amigo, eterno chefe, como eu gosto de chamá-lo, né, e apoiador do início, realmente, do In Loco Novas Tendências de Direito, né, porque quando eu falava para o Eros, na sala dos professores, o Eros ele é chefe de departamento do Unicuritiba, e um dos chefes que eu tive nessa instituição, que tanto me orgulha ainda fazer parte na pós-graduação e ter feito parte na graduação, e me coloco à disposição para sempre que precisarem, podem contar comigo. Mas o Cássio era daquele que eu sentava na frente dele e dizia: Cássio, que tal esse evento? Cássio, Eros, que tal esse evento? Lá ele dizia: vamos fazer. E o outro evento? Pode fazer. Então, assim, um dos grandes incentivadores sempre do In Loco Novas Tendências de Direito também foi o meu grande amigo eterno, chefe, né, o Eros. E o Marcelo Sampaio, que nos conhecemos no mestrado, no Unicuritiba também. Então, o Unicuritiba rendendo bons frutos para a nossa vida profissional. E depois do nosso mestrado no Unicuritiba, nos tornamos grandes amigos, tanto na advocacia, como nos meios universitários. Hoje também tem a sua parte de coordenação dentro das universidades. E assim, eu te agradeço, Marcelo, por estar aqui. É um orgulho muito grande tê-lo aqui fazendo parte desse seleto, né, grupo de profissionais. Então, eu vou passar agora, feitas essas ressalvas, para a Rosélia, para que ela possa falar um pouquinho sobre mediação e depois ela vai conduzir todo esse processo. Eu vou estar por aqui, né, brincando com vocês um pouquinho, mas fiquem bem à vontade, espaço de vocês. Bom dia a todos que nos assistem pelas redes sociais. Um prazer sempre estar aqui falando hoje sobre mediação. Eu sou a Rosélia Furman, sou mediadora credenciada pelo Conselho Nacional de Justiça, atuo no Sejusc de primeiro grau, junto com o Marcelo Túlio, do qual eu agradeço, que ele é um grande incentivador, e ele também gostaria de estar hoje, não está aqui, mas em especial ele indicou a doutora Maíta, que é coordenadora do Núcleo de Mediação de uma universidade da Unibrasil. Ela é professora da Tuiuti também, fala sobre mediação, mediadora credenciada pelo CNJ. Nós temos aqui também coordenadores que vão falar da sua vivência, né, que sempre a mediação é muito bem-vinda, seja ela na resolução de conflitos familiares, seja ela na universidade, principalmente resolvendo questões que dizem respeito aos alunos, aos professores, aos funcionários. Então, os coordenadores e chefe de departamento, o professor Eros aqui, vão falar um pouco para vocês da experiência concreta deles. Eles são, eu brinquei no início que eles são mediadores indiretos, mas eles fazem a mediação o tempo todo, né, professora Maíta? E hoje, em especial, não me estendendo, o tema Universidade em Destaque, a pacificação dos conflitos através da mediação. Então, a mediação, ela consiste de forma muito tranquila em você ouvir. Uma das características do mediador é você ouvir o conflito, você entender o problema, você dar à outra parte a oportunidade dela externar também o que ela está sentindo. Isso é fácil? Nem sempre, né? Tem situações que você, quando você passa a ouvir o outro, aquele problema que está angustiando, na escuta ativa é uma das ferramentas da mediação, é onde você consegue entender. E um dos mecanismos que a gente usa, a comunicação não violenta, trabalha muito essa questão. Então, eu vou passar agora a palavra para a doutora Maíta,
para ela fazer uma explanação sobre a mediação. Ela é professora da comunicação não violenta, isso é muito importante. Então, muito obrigada pelo convite de ter aceitado estar aqui. E só explicando o tempo de 20 minutos, depois professor Eros, depois professor Cássius, depois o Marcelo, e eu quero que vocês saiam daqui diferentes, sempre agregando muito conhecimento sobre mediação, sobre esse tema apaixonante. Eu e a Janaína, quando nós fizemos a parceria no In Loco Novas Tendências, eu falei para ela, a mediação é um tema apaixonante, tanto que ela já está quase ali, quase mediadora também. Então, sem me estender, eu vou passar a palavra hoje para a nossa convidada especial, para os nossos convidados. E vamos começar, Maíta, aí com você. Muito obrigada. Bom dia. Queria agradecer o convite, doutora Rosélia, doutora Janaína, especialmente pela temática. Então, o convite para mim, de pronto, foi muito aceito, porque poder falar de mediação é um tema muito caro, muito especial para mim. E vocês foram muito acolhedoras, então agradeço, toda a generosidade. Agradeço também a oportunidade de rever bons e antigos colegas. Então é sempre bom a gente se sentir, entre amigos. E vim falar um pouquinho, então, sobre mediação na universidade. Hoje eu trabalho em alguns contextos com mediação. Coordeno o Núcleo de Prática Jurídica do Unibrasil. E no Unibrasil, no Núcleo de Prática Jurídica, a gente chama as nossas disciplinas do Núcleo de Clínicas. Então, nós temos uma clínica de mediação. E é por conta dessa clínica, inclusive, que eu entrei nessa universidade. O teste seletivo era justamente para um professor de mediação. E aí, por que eu cheguei nesse lugar, Entender um pouquinho da minha trajetória, até porque hoje, dentro dos meus alunos em sala de aula, a pergunta mais recorrente é: professora, adorei, mas dá para viver disso? E aí, então, como é que hoje é possível viver de mediação? Eu me formei há 15 anos e me formei pela Faculdade de Direito Curitiba, na época que já existia essa disciplina de mediação e arbitragem. Hoje, para mim, não faz muito sentido a gente falar em mediação e arbitragem. São dois universos extremamente distintos. A mediação está no universo da autocomposição, ou seja, está no universo em que os próprios participantes vão pensar numa solução para o seu conflito. E a arbitragem está num outro lugar. A arbitragem está no lugar em que eu vou ter um terceiro, que é o árbitro, que vai decidir aquelas pessoas que estão no conflito, Mas ainda até hoje é muito comum, a gente pensar e ser atrelado por serem métodos alternativos, que também, atualmente, a gente não usa mais essa temática, métodos alternativos, a gente pensa em métodos adequados. Acho que o professor Eros vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a adequação de cada um dos métodos. E aí, já há 15 anos, então, despertou meu interesse. E aí, na minha prática, iniciei na advocacia, já fui para a área de família, depois trabalhei no Ministério Público, na Defensoria Pública e no Tribunal de Justiça. E nesses 3 órgãos, eu percebi que o direito não era suficiente para eu dar as respostas que as pessoas precisavam, buscavam, Então, eu fui vendo que as ferramentas jurídicas não traziam a satisfação, nem minha enquanto profissional, e nem daquelas pessoas que estavam ali procurando os meus serviços. Comecei a estudar um pouquinho mais ainda de mediação, entender um pouquinho mais de outras ferramentas e trouxe a psicologia também para agregar minha formação. Então, eu fiz um mestrado em psicologia e no mestrado em psicologia na área de concentração forense, eu aprofundei os meus estudos com justiça restaurativa, que é um outro método autocompositivo, que vai trabalhar também com casos de danos e um método que vai trazer todos os envolvidos, ofensor e ofendido, também para que eles possam pensar na construção de uma solução para o seu dano. Então, se aproxima muito também da mediação. E lá eu desenvolvi um projeto de práticas restaurativas para escolas. E aí comecei a trabalhar em escolas, então com crianças e adolescentes. E nesse contexto eu também entro na universidade.
Então, eu trabalho, né? Comecei a dar aula de mediação, comecei a participar dessas práticas, aprofundar os meus estudos. E isso também, claro, que traz um impacto na nossa vida como um todo, né? Então, a mediação, essas práticas mais colaborativas, você começa a estudar as ferramentas. Para mim foi algo que começou a fazer muito sentido. Então, além da formação do próprio Tribunal de Justiça, do CNJ, fui fazer outras formações em mediação. Uma das ferramentas que eu conheci foi a comunicação não violenta, que eu utilizo em todos esses métodos autocompositivos e, claro, no contexto da universidade. Então, quis fazer esse breve resgate para vocês entenderem como é que eu chego, né, dentro hoje da universidade. Nessa universidade hoje que eu estou, nós temos dentro do núcleo de prática jurídica a clínica de mediação. Então, nos casos que aparecem, né, as pessoas que a gente atende, a população carente, com as mais diversas demandas, a gente já verifica, já faz um filtro, uma triagem, para verificar a possibilidade daquela situação ser tratada pelo método autocompositivo, né? A gente conversa, traz para a pessoa o conhecimento disso, explica que existe uma outra forma, né? Uma forma em que ela vai participar de uma forma muito mais efetiva, né? E intensa. É diferente, porque eu digo assim, hoje a mediação chega de uma forma muito forte na nossa cultura por conta da lei. Então, em 2015, a gente teve a lei de mediação, o novo Código de Processo Civil, que traz esse conhecimento para o universo jurídico de uma forma imposta. Agora vocês têm que conhecer porque é uma lei, né? Mas na sociedade isso ainda não vem de uma forma muito genuína. Então, dificilmente uma pessoa chega e pede o produto mediação. Então, quando ela tem um conflito, ela vai procurar um advogado, né? Isso é culturalmente, as pessoas resolvem os problemas por meio de um advogado. E a expectativa dela é que esse caso dela vai ser levado para um fórum, e lá no fórum vai ter um juiz que vai decidir o caso dela. E essa cultura, ela também é em diversos contextos, né? Dentro de casa, quem resolve o problema entre dois irmãos? Mãe! Né? Na escola, você vai chamar o diretor. No teu prédio, você vai chamar o síndico para resolver o problema dos vizinhos. E aí essa é a nossa cultura, de delegar os nossos problemas para que um terceiro decida pela gente. Então, quando a gente tem uma metodologia que nos convida a que a gente mesmo sente para pensar, né, o que faz sentido, o que realmente nos impacta, qual é o nosso verdadeiro problema, isso no primeiro momento gera um desconforto, né? É muito mais conveniente eu falar, não, você que estudou, você que entende, você que pensa aí na solução. Mas quando as pessoas começam a perceber que quando eu delego a um terceiro a solução do meu caso, é uma solução surpresa. Pode vir qualquer solução. E pode vir, inclusive, uma solução que não seja boa para ninguém. E isso não é raro de acontecer, né? E aí, quando eu tenho a oportunidade de eu efetivamente participar, né, da construção dessa solução, eu consigo pensar aquilo que seja mais adequado para todas as pessoas aqui envolvidas. Então, dentro do núcleo de prática jurídica, a gente vem apresentando essa proposta, né? E aí, claro, quem apresenta essa proposta são os nossos alunos. Então, isso também começa a fazer sentido para eles. No nosso núcleo de prática jurídica, os alunos chegam a partir do 7º período. Mas alguns vão fazer essa clínica no 8º, no 9º e alguns no 10º. E aí é uma quebra muito grande de paradigma, porque eles estão há 4 anos estudando uma visão, estudando uma metodologia, estudando uma forma de resolver o conflito, e lá no final da formação, eles descobrem que podem ter uma outra forma, né? Então, alguns se surpreendem de forma positiva, veem que isso faz algum sentido. Aquelas pessoas que estavam meio desconfortável com o direito, achando que não era muito... Tem muita gente que diz, nossa, agora eu me descobri, agora o direito fez sentido para mim, né? Então, é muito interessante. E aí, nessa clínica de mediação, como a gente não tem a disciplina ainda de mediação, vai entrar a partir do ano que vem a nossa alteração de currículo, a gente não tem nem sala de aula, a gente acaba tendo, então, ali nessa clínica, algumas noções teóricas, para que eles possam entender o contexto, para que eles possam entender as diferenças entre a mediação, a conciliação, as práticas colaborativas, né? A advocacia colaborativa, a justiça restaurativa. Então, a arbitragem, a gente traz um pouquinho de algum leque, de alguns métodos, né? Para que eles possam entender esse contexto. E aí, além dessa clínica de mediação, nós temos um convênio com o Tribunal de Justiça
para a gente atuar dentro de um Sejusc. O que é um Sejusc? Centro de Solução de Conflito e Cidadania. Então, os nossos alunos de Direito e de Psicologia estão dentro hoje do Sejusc dos Fóruns Cíveis, aqui em Curitiba, e lá eles não estão para fazer mediação e conciliação. Eles não são mediadores e conciliadores, até porque para ser mediador você precisa, além de um curso de formação, ter 2 anos de graduação. Então, o que os nossos alunos de Direito e Psicologia fazem dentro do Sejusc? Pesquisa. E tem sido uma experiência muito interessante, pesquisar sobre o conflito. Então, a gente faz pesquisa. No primeiro momento, que tem 1 ano esse projeto, a gente foi entender, né? Existia muito essa lenda. Aqui você tem tantos % de acordo. Mas da onde se tirou esse número? Então, nós vamos estudar caso a caso. Quem são os litigantes? Quantas vezes eles aparecem lá? Eles aparecem sempre como autor ou às vezes como réu, né? Quais são as demandas? Quais são a natureza dos litígios? E quais são esses resultados? Então, nós fizemos inúmeras planilhas nesse primeiro momento de conhecimento do território e aí fomos estudar a fundo esses resultados. Chegou no conflito, chegou no acordo, o que fez chegar no acordo? Então, será que foi efetivamente o método que causou esse resultado ou as pessoas já tinham um acordo prévio e lá foi só um lugar que propiciou? Não, né? Então, se foi lá, que ferramentas foram mais eficazes? Se não se chegou num acordo, o foco da mediação não é o acordo. O acordo é um resultado possível, né? E aí, se não se chegou num acordo, o que mais pôde se construir ali que foi interessante, que foi benéfico? O que facilitou dali para frente o diálogo entre aquelas pessoas? Então, a gente está fazendo um rastreamento para entender, né? Para ir além daqueles 15, 20 minutos ou até 1 hora que as pessoas se encontraram ali naquela realidade de Sejusc. Então, a universidade encontrou, né, dentro desse convênio, essa possibilidade de ter esse diálogo, a academia junto com a prática, né? Então, a gente poder ir experimentando e vendo o que faz sentido, né? Na mediação, a gente tem muito cuidado também com a imparcialidade, mas eu geralmente não sou muito imparcial na minha fala, porque quando você gosta muito de algo, você quer, né, você traz a tua paixão, não, então a mediação, né? Mas, assim, eu não acho que a mediação seja a solução para todos os conflitos. Ela é a solução para alguns conflitos, né? Então, ela pode ser um método adequado para algumas situações. E aí, hoje eu consigo também, então, trabalhar com mediação extrajudicial, né? Tenho também um instituto de dialogação, que trabalha com práticas colaborativas. Na universidade, a gente, com as ferramentas da mediação, uma escuta qualificada, né? Então, a comunicação não violenta, que vai me trazer uma ideia de observar um fato e conseguir dissociar do que eu estou observando, do que está vindo de julgamentos na minha mente, né? Poder trazer e falar sobre sentimentos, entender que esses sentimentos, o que você está trazendo ao aluno que chega extremamente afoito com um conflito com outro aluno ou com o professor, o que ele está sentindo? Isso que ele está sentindo é por quê? Qual a necessidade dele que não foi atendida? Então, essas ferramentas, elas também não são só para um contexto de conflito posto ali, concreto, ou num conflito judicializado. É no nosso conflito do dia a dia, né? São ferramentas possíveis para aprimorar a nossa comunicação, e a nossa comunicação é a base de todas as nossas relações. Então, a gente acaba aprimorando e prevenindo alguns conflitos, mais ou menos nesse sentido. Então, espero, né, ter sido, fico à disposição, se tiverem alguma dúvida, a gente pode trocar ideias. Eu agradeço mais uma vez. Agradecer a fala da professora Maíta com essa vasta experiência e complementando ao que ela comentou, lá no Sejusc é onde você, primeiro, como ser um mediador, você precisa fazer a parte teórica e depois você vai para a parte prática, você é avaliado para você ser um mediador. No entanto, falando sobre as ferramentas que são usadas durante a mediação. Falando rapidamente de um caso concreto, do qual o Marcelo também estava presente no papel de observador e eu como mediadora. A situação envolvia o autor, ele entrou e o mediador, de forma neutra e imparcial, ele sempre pergunta o que levou ao ingresso do processo, por que não foi resolvido antes. Então, na explanação do autor, percebia, assim, era visível que o autor estava com o domínio dos fatos.
No entanto, quando a palavra foi passada para o réu tinha fatos novos que surpreenderam na mediação, porque se tratava de um fato ocorrido há 2 anos após o ingresso do processo, do qual dependeu de um terceiro órgão da União, que deu um relatório, que passou um laudo, do qual fará e fez toda a diferença. Naquele momento, o procurador do autor falou assim: doutora, eu não tenho interesse em continuar ouvindo, mas naquele momento o mediador e as ferramentas que nós usamos, dentre elas a escuta, você precisa ter uma percepção, você precisa entender o contexto do que está acontecendo e, na medida do possível, aplicar as ferramentas. E uma das ferramentas que nós aplicamos naquele dia, né, Marcelo, foi a sessão privada, foi a sessão individual, do qual o autor e o seu representante aguardaram do lado de fora, e ali nós conseguimos ouvir o anseio do réu era falar. Ele falou: olha, eu sei que eu estou devendo, eu quero pagar, no entanto não é tudo, porque surgiu esse fato novo. O fato da minha carreta lá ter sido parada e levantado o questionamento de que era clonada, saiu o laudo e não há clonagem. Então, a indenização inicial que o autor queria em face do réu era decorrente de uma clonagem do veículo que estava realizando o trabalho. Quando nós ouvimos o réu, né, Marcelo, ele queria falar, ele tinha anseio para ser ouvido. E naquela situação que me chamou a atenção, sempre numa mediação a gente explica, faz a declaração de abertura, explica as ferramentas e o momento certo quando o mediador decide fazer uso de uma das ferramentas. E o representante do autor, ele foi até a coordenação do Sejusc e falou assim: olha, eu não estou entendendo, eu estou aqui do lado de fora aguardando, enquanto os mediadores estão ouvindo o réu, mas qual o objetivo? Né? Qual o objetivo? E o coordenador nosso, sempre muito prestativo, desenvolve um excelente trabalho no Sejusc de primeiro grau, o Marcel Túlio, ele explicou para o representante do autor, falou: aguarde 1 minuto, aguarde o tempo que você também terá esse tempo concedido a você. Quando nós conversamos com o réu e liberamos ele, falar: agora vamos trocar, agora nós vamos conversar com o autor e com o representante do autor, e o réu aguarda. Naquele momento, quando o procurador do autor entrou, ele falou: nossa, eu fiquei surpreso com a mediação, parabenizou-nos, porque ali na dinâmica de escuta, de ouvir, de apresentar os fatos novos, fez com que ele entendesse o contexto, fez com que ele olhasse de outra forma, fez inclusive com que ele saísse decidido a fazer um curso como mediador, porque ele entendeu a prática da mediação. Então a mediação não tem como objetivo principal resolver. Nós ficaremos muito mais felizes se nós conseguirmos resolver o problema que os traz ali, que é a pecúnia, o dinheiro, mas também para que isso aconteça de uma forma eficaz e a mediação consiga atingir todos os seus objetivos, é atingir também o sentimento das pessoas, para que não seja uma mediação de forma injusta, né, doutora Maíta? Então você percebe, eu acho que esse é a paixão da mediação, a abrangência, você trata com sentimentos. Por isso a importância do mediador, ele gostar de ouvir, ele entender o momento que você precisa fazer as perguntas certas. É você, ali às vezes tem uma caixinha de surpresas, quando a pessoa começa a falar, ela volta ao fato ocorrido, ela lembra de detalhes, ela constrói o cenário ali para que fique melhor para entender, e ali muitas vezes o perdão é trabalhado, ali muitas vezes é olhado, sempre que eu falo
para as partes. Vocês estão aqui com a incumbência de olhar para o problema e juntos procurarem uma solução que fique equânime para todos. Quando você devolve às partes o poder de escolher a melhor solução para aquele caso, você devolve para as partes a oportunidade dela se colocar no lugar do outro. E com a comunicação não violenta é muito importante, o diálogo. Então, nas minhas mediações eu falo, o melhor resultado é aquele que vocês saem daqui, deixando o problema, porque ele vai ser resolvido, e vocês saem felizes porque vocês encontraram a melhor solução. Então, só fazendo uma explanação das ferramentas que a doutora Maíta falou, a comunicação não violenta, ela é indispensável, ela é uma ferramenta assim, com uma eficácia muito grande, e a gente tem percebido isso no Sejusc. Agora eu vou passar para o nosso convidado especial. Quebrando um pouquinho o protocolo, rapidamente, porque a gente está não tirar o tempo aí dos convidados, mas, doutora Maíta, o interessante também, por isso que a gente está se propondo a fazer aqui várias sessões sobre mediação, é levar o conhecimento, como bem foi dito também pela Rosélia e por você, na tua fala, à população do que é a mediação, como que funciona, né? Eu não atuo na área civil, eu atuo na área trabalhista, mas dentro da área trabalhista, nós já estamos começando a aplicar. E em uma das oportunidades que eu pude acompanhar a doutora Rosélia junto ao Sejusc, quando eu fui, a minha forma de atuar ali já foi preparada, porque aqui nós tivemos a presença do Dr. Hessel, que veio e falou sobre a mesa da paz. Aqui nós tivemos também a presença do Dr. André Carias de Araújo, que falou dos sentimentos, da importância, né? A Ana Graff, que veio falar sobre os instrumentos também que são utilizados. Então, até casando com a fala da Rosélia, o que falta muitas vezes para a sociedade é entender, saber como que funciona, porque só estão acostumados, né, autor e réu e o advogado, e os advogados que falem e eles ficam quietos, e na mediação é totalmente o contrário. Então, parabéns, né, pela atuação diferenciada. E agora sim, chefe, com você a palavra. O professor Eros vai falar agora. Ele é professor do Unicuritiba, ele é chefe de departamento, ele foi meu professor quando eu tive os primeiros contatos com o direito civil na Universidade Positivo. Depois eu mudei para o Unicuritiba, ele também mudou. Eu participei de grupos de pesquisa com ele. Vocês vão conhecer um pouquinho da experiência dele, é muito boa. Obrigada, professor, pelo ter aceitado o convite, e a fala é sua. Muito bem. Bom dia a todos e todas. Eu quero primeiramente agradecer. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente o convite que me foi formulado. A doutora Rosélia é uma amiga de muito tempo. Trabalha no Sejusc, que já tive a oportunidade de ver o trabalho dela lá, extremamente competente. Acho que a mediação agradece profissionais como essa que estão do meu lado. Quero dizer que estou entre amigos, então quero cumprimentar a todos. A professora Janaína também conheço há um bom tempo, também a conheço profissionalmente, nos tornamos amigos. É uma ótima professora, tem também só que agradecer. Não vou falar quantos anos eu conheço a Maíta, porque vai revelar a minha idade e a dela, e isso vai gerar uma mediação aqui, daqui a pouco um conflito que vai ser mediado. Então, mas só posso dizer que conheço ela há um tempo considerável, e ela é uma pessoa maravilhosa, e sei o quanto ela adora esse tema, e ela trabalha, desde que ela era aluna lá na faculdade, ela já gostava disso, e ficou louca por isso, nunca mais. O professor Marcelo também foi professor lá da faculdade, muito orgulhou, atuou muito bem, é um profissional de alto gabarito. Conheci há pouco tempo o professor Cássio, mas já ouvi falar muito bem dele, de modo que eu estou aqui numa situação particularmente difícil, porque eu estou ao lado de profissionais de alta capacidade. Mas vamos lá, a gente tem que dar conta, né? Veja, o que que eu, enfim, reflito sobre a questão da mediação? Primeiro, da questão da cultura. Eu vou pegar um pouquinho a fala da professora Maíta, que era algo que eu tinha planejado falar, ela falou também.
Mas, e vou atrelar essa questão da cultura à questão do ensino do direito. Nós temos um ensino do direito, nós temos uma cultura do direito que é vocacionada para o litígio. E isso reflete na nossa sociedade, isso reflete na comunicação da nossa sociedade, isso reflete nos comportamentos da nossa sociedade. Quando um aluno de direito entra no seu primeiro ano, ele já entra vocacionado para processar alguém. Ele já pensa no processo como estratégia de ataque e defesa. Ele já pensa em ataque, ele já pensa em defesa, ele já pensa em confronto. Dizer que há confronto, ou dizer que há uma cultura do confronto, ou a cultura do litígio, como queira, isso representa uma série de consequências. E aí vamos falar, primeiro, do próprio objetivo, e aqui teorizando um pouco o direito. O objetivo do direito, qual é o conceito de direito, qual é a finalidade do direito? Que é a pacificação. Se nós pegarmos dentro da esfera pública de um Estado democrático de direito, o que é uma democracia, o que é uma política? É a busca de consensos. Se fala hoje, uma das definições modernas de política é buscar consensos em um Estado democrático. A democracia é um mecanismo que viés a obter consensos. Segundo patamar, se nós formos em outro dos alicerces de um Estado moderno, podemos dizer assim, que é a economia, o litígio custa. O litígio tem um custo. Esse custo não é apenas o custo monetário, os honorários do advogado, os custos das taxas judiciais. Ele é um custo de oportunidade, é o tempo que se demonstra isso. O tempo que leva o processo. E, dado toda, enfim, a questão estrutural que o Poder Judiciário tem hoje, as deficiências estruturais que o Poder Judiciário tem, e a cultura do litígio que levou em número de processos do Poder Judiciário, hoje nós estamos quase no sistema perto de colapsar. Essa cultura, se nós levarmos, por exemplo, ao direito penal, e aqui a professora Maite falou muito bem de uma questão que nós podemos dizer que é da justiça de transição, que é algo quase como se fosse uma sublimação. Nós temos um exemplo ímpar disso, uma figura que se chama Nelson Mandela, que no fundo fez uma justiça de transição de um apartheid, que é um dos sistemas talvez mais violentos que se teve, que no fundo foi sublimação. O que Nelson Mandela fez foi sublimação. Levou a nossa corte, enfim, a Suprema Corte Brasileira, a adotar a teoria do Estado constitucional, do Estado de coisas inconstitucional, do sistema colapsado de uma ideia que no direito penal é uma ideia de litígio, uma ideia de punição. Isso vem muito forte dentro de uma instituição. Quem lida com alunos de primeiro ano, de primeiro período, lida com isso. E quem está na chefia, aqui falando da chefia, que faz parte da coordenação, que foi que a Rosane pediu para falar, você reflete isso nos alunos. O primeiro confronto com o professor é o aluno baixando, com o espírito litigador. O aluno que quer uma previdência, o aluno que quer um canal institucional para ele fazer uma reclamação. Ele quer instaurar uma possibilidade de responsabilização do professor. Né? Ele quer instaurar uma situação de conflito. Ele está armado para conflito. Né? E quando nós falamos também no exercício da jurisdição, e aí a professora Maite falou, enfim, dos diversos mecanismos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a concepção da jurisdição é uma concepção de substituição. O Estado juiz substitui a vontade das partes. Então, quando ele emite uma solução em busca da pacificação, ou uma técnica de composição que, em realidade, é uma solução apresentada, ela substitui aquela vontade das partes. E que, via de regra, ela é nunca plenamente satisfatória. E é por isso que os processos demoram. É só observar, efetivamente, quando há uma condenação pecuniária de uma pessoa, por exemplo, o quanto se leva para receber aquilo que muitas vezes sequer se pensa se aquela pessoa tem condições de pagar. Se aquele processo, na verdade, não é um artifício completamente desprovido da realidade, porque mexe muitas vezes com números que são absolutamente irreais, dentro da realidade das partes. Pacificou? Necessariamente? Não necessariamente pacificou. E isso vale em todas as esferas do direito. Quando nós falamos de direito penal, eu falo que é professor aqui de direito internacional penal, pelo menos quem não sabe. Não, mas enfim, quando se fala em direito penal, propriamente dito, o que adianta colocar dentro de um presídio uma pessoa que cometeu pequenos furtos, pequenos tráficos? Muitas vezes a discussão se é consumo ou não é, fica muito tênue no processo, de repente você pacificou, coloca uma pessoa 3, 4 anos no presídio, né? O quanto que ela vai voltar? E isso se desenvolveu uma questão de cultura de litígio que chegou ao ponto que nós precisamos ver se isso é adequado ou não. Aí é a questão da adequação. Existe uma teoria que hoje está muito em voga, inclusive o Superior Tribunal de Justiça
em algumas vezes chegou a mencionar isso, é a chamada Multi-Door System, ou Multi-Door Courthouse System, do Frank Sander, que chegou à seguinte conclusão, que já é uma teoria relativamente antiga, mas que hoje se mostra extremamente atualizada. Existem processos e processos, existem situações e situações. Algumas situações demandam uma resposta estatal substitutiva da vontade das partes, mas a grande parte das situações, a vontade substitutiva das partes não dá conta disso. Ela não é adequada àquele litígio, por isso que ela faz permanecer o litígio. E aí o direito não chega ao seu objetivo final, que é a pacificação. Né? Um exemplo bem claro disso é o direito de família. O direito de família nós temos, aí é a experiência como advogado, a sequência enorme de processos judiciais que uma relação nuclear de família pode gerar. São os alimentos, que de repente viram uma revisão de alimentos, que de repente viram um processo de exoneração de alimentos. Aí é uma separação judicial, que muitas vezes não gera uma sobrepartilha, que muitas vezes gera uma revisão, que gera um outro pedido, muitas vezes, de rescisão. Né? São os conflitos familiares, um processo de visitação, que leva a outro processo de revisitação, ou seja, um processo de revisão do processo de visitação, e ações de indenização que muitas vezes permeiam todo esse caminho. Quer dizer, daí é esse cônjuge que agride o outro cônjuge, que por sua vez gera processos sucessivos de indenização. Quer dizer, isso reflete o quê? Sequências de processos, custo econômico, custo de oportunidade, tempo perdido, o quanto as pessoas deixaram de viver e deixaram de fazer outras atitudes porque se amarraram a processos judiciais. É muito comum entre os advogados, isso evidentemente não é uma questão técnica, mas falo aqui das conversas, que as pessoas casam com o processo. Quer dizer, elas se separam e substituem os seus cônjuges pelo processo judicial. Parece que elas mantêm uma relação, e isso, claramente, se elas estão mantendo uma relação, que é uma relação que deriva de um processo que, enfim, de frustração, claro, e se elas carregam essa frustração para dentro do processo judicial, a questão não é meramente técnico-processual, ela não é meramente técnico-jurídica. E aí é que entra a ideia de mediação, porque a mediação, no fundo, dentro do seu conceito, é a busca autônoma de uma solução. Quer dizer, não é apenas uma autocomposição de conflitos, é as pessoas acharem a solução do problema. Quando elas acham aquilo, a solução me parece mais adequada. Não que ela vai, em termos absolutos, resolver definitivamente o problema, talvez volte a esse problema, mas minora drasticamente a possibilidade de se renovar novamente o litígio. Isso percorre, eu usei o exemplo da família como um exemplo bem claro, mas isso percorre diversas outras situações. Como que você vai resolver um conflito em sala de aula entre professor e um aluno com um processo judicial? Como que uma coordenação, uma direção, pode chegar a impor uma solução dentro de sala de aula, né, que seja substitutiva da vontade da parte do professor e do aluno? Ele não vai satisfazer o professor, não vai satisfazer o aluno. Como que fica o processo de aprendizagem, o ciclo, né, de ensino-aprendizagem, se não houver um diálogo entre as partes, uma tentativa de mediação entre as partes, porque senão, evidentemente, o processo de aprendizagem não vai ser adequado. As pessoas não irão estar satisfeitas ao final. Né? Então, nessa ordem de ideias, nós temos uma série de sequências que envolvem isso. E, evidentemente, que a mediação, e aqui também tem a questão da arbitragem, falamos mais da mediação. A arbitragem não se confunde com mediação, nem conciliação se confunde com mediação e arbitragem. São conceitos distintos, mas nós falávamos que hoje já existem aplicativos que promovem mediações entre conflitos entre empresas e consumidores. Já existem diversas cláusulas compromissórias estabelecidas em estatutos de companhias, visando, evidentemente, conciliar, muitas vezes promover uma arbitragem entre conflitos de sócios, mas que no seio da arbitragem acabam se valendo de práticas mediadoras. E observe que nós falamos justamente do quê? De companhias que muitas vezes as pessoas olham, mas mediação é só para problema de família, problema afetivo. Não, nós estamos vendo questões que resolvem, questões econômicas, que repercutem, né? Uma vez que o custo de um processo é muito alto, a demora de um processo é muito alta, e a potencialização que esse processo reflete em relações subsequentes, em relações seguintes. Né? E particularmente hoje, no Brasil, em que nossa sociedade está um pouquinho, podemos dizer assim, estressada, talvez seja uma palavra que não seja técnica, mas ela está um pouquinho belicosa, talvez. Nós vemos isso nas redes sociais, as pessoas se agredindo mutuamente,
né? As pessoas tomando posições políticas, muitas vezes tentando encaixar qualquer coisa dentro de qualquer posição política antagônica uma outra. Desenvolver uma cultura de aproximação das partes, desenvolver uma cultura de busca de solução das partes, transmitir isso para uma esfera pública, voltando a uma questão democrática, de busca de consensos, superar problemas passados para poder construir pontes para o futuro, né? E buscar com isso soluções mais definitivas, não que exista uma solução definitiva, mas parar para refletir se nós queremos soluções definitivas. Mas, principalmente, obter consensos que permitam caminhar para frente, né? E não ficar preso a questões passadas. Isto que eu acho que tem que se desenvolver mais em termos de mediação. Acho que tem que se desenvolver mais isso em termos de ensino jurídico. Não quero dizer e nem falar para os alunos que processo não é importante. Em nenhum momento está se dizendo isso. Nem falar para os alunos que você não tem que ter juízes, porque juízes existem e são importantes. Mas ensinar aos estudantes de direito e desenvolver neles que, dentro de suas pesquisas e de suas reflexões, existem alternativas que muitas vezes são mais adequadas do que a presença do juiz, né? E que um advogado mediador, muitas vezes, e aqui nós falamos a questão, acho que a professora Maite falou um pouco sobre isso, né? Isso vai dar dinheiro. É muito melhor para um advogado hoje resolver um processo no início em que ele receba, quando ele esperar uma média de 8 anos para iniciar um processo de cumprimento de sentença. Porque nós não estamos falando de dinheiro em 8 anos. Nós estamos falando de fase de conhecimento, em que tem recursos e tudo mais. De repente, se você fizer uma conta assim, uma das ideias de precificação, pense em termos de honorários. Você cobra um honorário de um cliente e divide isso por mês em um processo de 8 anos. O advogado está ganhando menos do que um cara que cuida do carro por mês. Sem menosprezar nenhuma dessas questões. Então é nesse sentido que refletir, tomar decisões racionais, escolhas racionais. A teoria da escolha racional é uma teoria econômica, né? Da análise econômica do direito, de Richard Posner, a rational choice. Adotar uma escolha racional, me parece que a mediação entra como um elemento e uma variável importante nisso. Então, eu acho que eu até me alonguei um pouco demais. Eu quero mais uma vez agradecer, eu quero parabenizar a fala que eu acabei esquecendo, que eu gostei muito da professora Maíta. Aliás, eu sempre gosto da professora Maíta, ela é espetacular. E, mais uma vez, cumprimentar o convite que me foi formulado. Muito obrigado. Muito bom, né, ouvir na prática a aplicabilidade da mediação e fazendo uma ponte. Quais as vantagens da mediação? Hoje nós temos em Curitiba, na Vila Guaíra, um projeto que ele visa justamente levar a mediação como forma de ajudar as pessoas de comunidades carentes que não têm acesso à justiça, que não tem como pagar um advogado, que muitas das vezes não tem dinheiro para o transporte público e não tem, às vezes, nem conhecimento de que aquele problema pode ser resolvido sentando numa mesa, na mesa da paz, como o Dr. Hessel fala. Então, existem projetos dos quais vocês podem, os alunos da FAP aqui, que gostaram de mediação, estão aqui, podem participar. Quem tiver interesse em começar como voluntário, poderá com certeza aprender muito, porque são projetos que existem, que estão dando resultado e principalmente estão devolvendo para a comunidade carente também a possibilidade de terem os problemas resolvidos de forma mais célere e de forma que eles possam estar envolvidos ali dentro do contexto deles. Um dos projetos, a professora e a mediadora que vocês conhecem, já esteve aqui conosco, a Ana Graf, ela está à frente de um dos projetos e é muito interessante, você consegue entender a dimensão, a abrangência da mediação também nas comunidades carentes, onde ela é realizada por um mediador credenciado pelo CNJ, depois os acordos vão para a homologação, tem todos os efeitos. Então é bem interessante, professor, só complementando com as vantagens. Agora eu vou passar para o professor Cássius,
para ele explicar um pouquinho sobre a sua experiência aí da mediação lá na faculdade, na FAP, que ele dá aula. E então a palavra é sua, professor Cássius. Zen. Bom dia para todo mundo aqui. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao convite das professoras para estar aqui hoje conversando com vocês. Foi um convite que me foi dado praticamente como um desafio, praticamente como sempre que a gente faz algum projeto assim. Vai ter evento. O meu plano era estar sentado ali na cadeira, tranquilo, assistindo, e de repente a professora Janaína falou: não, mas vem aqui e fale também um pouco da tua experiência. Como foi o vídeo, como foi tudo. Então, o meu desafio hoje eu sou professor universitário hoje na Faculdade de Pinhais e também já fui professor lá em Santa Catarina, fui assistente de pós-graduação lá na UFSC, fui professor na Católica de Santa Catarina, em Joinville, por um tempo, já dei aula como convidado, mas aí é outro clima, em instituições lá de São Paulo. E o meu foco vai ser evitar justamente falar da instituição que eu estou, porque eventualmente algum caso relembra alguma questão de alunos, alunas que estejam lá, ou que tenham saído, ainda está muito fresca a memória, justamente por isso eu vou focar em algumas histórias de Santa Catarina. Mas eu queria falar antes sobre a importância do que é no direito internacional, que é a minha matéria, puxando peixe. Os alunos me perguntavam assim: professor, quais são os métodos de solução de controvérsia no direito internacional? E eu explicava: olha, tem a negociação direta, tem o mediador que vai atuar. E isso daí, o mediador era desde antes de começar a se falar aqui no Brasil da mediação. E eles falavam: e o que não dá certo se essas soluções pacíficas não funcionarem? O que acontece? Falei: bom, aí você tem as soluções não amistosas. Soluções... Tá, e se aí não dá certo, professor, o que acontece? Guerra. Então você tem no direito internacional e nas relações internacionais essa ciência já, essa consciência de que se você não consegue chegar a um acordo, chegar a uma negociação comum diplomática, você vai ter o pior que existe, talvez, dentro da humanidade. Um conflito deflagrado com um genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, porque aí você não tem regra mais, aí é a ausência do direito. Quer dizer, existe o direito, mas você tem desrespeito às regras que são vistas. E a minha experiência no direito internacional, justamente na parte de internacional penal, envolvia também a parte da mediação, porque você tinha às vezes o grupo guerrilheiro, você tinha o grupo rebelde, você tinha o governo daquele país, um cometendo crimes de guerra contra o outro, crimes contra a humanidade contra o outro. Então, quer dizer, você tinha aquele histórico de ódio, e aí você tinha um tribunal que chegava no meio falando: olha, eu vou punir vocês. Tá, você vai punir qual dos lados? Os dois? É bom que você tenha recursos para punir os dois, porque senão você vai só piorar a situação. Mas em sala de aula, como que isso se aplica? Eu acho que o primeiro critério, aí, do ponto de vista do professor, eu não sou mediador, eu não sou coordenador, longe de mim pegar essa encrenca. Eu falava toda vez isso para o meu coordenador lá em Santa Catarina, e também já falei aqui em Pinhais, Curitiba, que, olha, a função do coordenador é dor de cabeça, direto. Mas a função do professor, o papel do professor como coordenador, eu acho que como mediador, como desarmador de bombas, né, que a gente brincava. Já puxando pro tapete. Depende, terrorismo, crime internacional. Eu ainda não sei desarmar bomba. Fica a dica, tá, pessoal? Acho que o primeiro fator que muda é a cultura de cada universidade. Cada universidade tem uma maneira com a qual lida com o surgimento de conflitos, e os conflitos invariavelmente surgem, o atrito entre alunos surge. Na UFSC se resolveu de uma maneira muito tranquila, através da fofoca. Você passava
uma historinha que comprometia um pouquinho a reputação do outro aluno, do outro colega, e isso daí gerava um dano a longo prazo muito grande, porque você não tinha mais amizades sinceras lá, você só queria pegar o teu diploma e ir embora. Você tinha comprometimento de reputação e destruição da imagem, humilhação pública, que, bom, os fatos da UFSC são conhecidos, que aconteceram, né, em tempos recentes, horríveis. Na Católica de Santa Catarina, a perspectiva era um pouquinho diferente. Tinha um pouquinho da indústria de boatos, mas o foco principal era na litigiosidade. O aluno entrava em sala, eu lembro que o primeiro semestre, eu acho que foi a primeira sala que eu dei aula na instituição, eu tinha lançado a primeira nota e um aluno não gostou da nota. Como é que o aluno normalmente resolveria isso daí? Bom, conversa com o professor. Ele foi conversar comigo e ele falou assim, eu acho que ele não sabia que eu tinha formação jurídica, porque era a aula de metodologia da pesquisa. Aí ele falou, professor, só tome cuidado com uma coisa. Já começamos o pé errado, né? Eu sou já aluno de direito. Como é que o professor responde? Eu acho que era o primeiro mês, segundo mês mesmo de aula na instituição. Sem querer começar uma briga, uma confusão com o aluno, aí eu falei, se você é calouro de direito, então eu vou te dar uma dica. Agora começou a aula, você senta, vamos ter uma aula. Então agora sobre direito, eu sou professor, você é o aluno, então vamos, aprenda a matéria. Hoje eu não faria uma coisa dessas. Hoje na FAP, eu adoto como uma prática e ela desata muito problema. Eu acho que é fundamental para todo professor fazer isso, atividade devolutiva. Eu acredito que uma das principais fontes de conflito entre professor e aluno, e entre alunos, e também, em segundo momento, entre aluno e instituição, é a questão da nota da prova. Porque quando você começa a dar aula para uma sala, é praticamente como o começo do casamento, aquela lua de mel, o professor é bacana, legal, aula, matéria nova. Nossa, tô aprendendo a fazer processo, tô aprendendo o que é crime, tô aprendendo aquelas matérias que tem sangue, tá divertido, né? O professor vai de beca da aula, pá, que legal, você é advogado, a empolgação. Só que aí tem um problema. Chega a hora da nota da prova. E na hora da nota da prova é como aquela... É o coração partido, é o momento de partir corações. E o relacionamento não é mais o mesmo. E aí como que lá na Católica a gente fazia devolutiva às vezes, mas o problema é que a sala tinha 60 alunos na manhã, 60 alunos à noite. 60 alunos você não consegue fazer uma devolutiva em uma noite. Você não consegue. Você não consegue ouvir cada um dos alunos e explicar para cada um dos alunos por que ele tirou a nota mais baixa. E aí ele vai ficar com o quê? Ele vai ficar com mágoa. Você vai estar magoando o aluno e ele vai dizer que é injusta a nota. Era muito difícil conseguir conciliar. Como que eu faço hoje? Hoje depende muito de qual sala, depende muito de qual período, mas tem sala de 60 alunos ainda que a gente dá aula? Dá. É possível fazer a devolutiva para 60 alunos? Sim. Agora eu descobri como. Você parcela a devolutiva. No máximo de 5 alunos, 10 alunos no máximo por cada sessão. Marca antes com os alunos qual horário que você vai fazer a devolutiva e fala, olha, das 6 da tarde até 6h30 vão ser os alunos da matrícula tal a matrícula tal. Aí esses 5 alunos entram em sala, você entrega a prova para eles, eles leem a prova, aí eles entendem, você explica para eles quais foram os teus critérios de avaliação, para ele poder justamente contar o lado dele.
ouvir, você ouvir o aluno e não acontecia aquele efeito que quando tem 60 alunos dentro de uma sala e você está tentando fazer uma devolutiva ao mesmo tempo para 60, um aluno vai, mas isso daqui é injusto também. De repente você tem 60 alunos te colocando na parede e você não tem para onde fugir. Você virou uma vidraça e as pessoas estão com pedra. Não importa isso, se você está certo ou errado, você só vai querer disputar aquele pontinho a mais. Para evitar isso daí, só conversando. Lá na Católica, uma coisa que a gente começou a implementar, só que eu me desliguei da instituição para vir aqui para Curitiba, era o sistema de hard cases. O sistema de hard cases era uma coisa bem divertida nossa. Os professores, eles tinham muito receio, muita desconfiança de como lidar com casos problemáticos em sala de aula. Faltava, às vezes, experiência, faltava saber, e aí está outro ponto importante, saber qual o posicionamento da coordenação e da direção da instituição diante de um problema que possa aparecer em sala. Porque, às vezes, o professor precisa impor um pouquinho de disciplina na sala, precisa dar bronca no aluno, ou às vezes precisa ser aquele professor malvado que, não, a tua nota foi 1 mesmo. Por quê? Porque você entregou a prova e respondeu só uma questão das 10. Não tem como. Matematicamente, você não pode dar a nota para o aluno. Aí, como é que você faz? Lá na Católica, a gente tinha um aluno no curso de nutrição, e foi isso que motivou o curso de Direito a tomar providências antes de que pudesse dar um problema disso no direito. Nós tínhamos um aluno em nutrição, não foi meu aluno. O aluno, ele era lutador, ele lutava várias artes marciais e ele usava anabolizante. E teve um período que ele estava com o remédio dele, o anabolizante dele, descompensado. E ele tomou uma nota baixa e ele agrediu fisicamente o professor, com raiva da nota dele. E o professor veio sangrando na sala dos professores, aí foi aquela coisa horripilante, né? E aí ele perguntou o que era a providência jurídica, porque e não foi só o soco, né, que ele tomou do aluno, mas ele tomou o soco e tomou uma ameaça ainda por cima. E aí ele queria perguntar para os professores de direito, nossa, ele disse que vai me bater, não sei o que eu faço? Era um caso extremo, e aí nesse caso fica meio complicado você chamar o aluno para conversar e tentar entender o ponto de vista dele. O professor não estava disposto a fazer isso também. E dá para entender, ele estava com camisa manchada de sangue já. A coordenação ia apanhar. A coordenação ia apanhar. Ia ter um problema mais sério ali, né? Mas aí a nossa intenção no curso de Direito, a gente acabou não implementando 100% isso, porque eu saí antes. Mas era fazer um treinamento prévio com os professores de casos difíceis. Um pouquinho como aquele teatro do oprimido, do Paulo Freire, lá, mostrar um pouquinho de como que você resolveria esse problema. E eu tinha sido selecionado para ser o professor que ia selecionar os casos problemáticos que seriam casos, eles queriam casos reais que fossem apresentados para os alunos. E aí para os professores, né, que fariam esse treinamento antes. Eu tinha selecionado uns 2 casos e teve um caso que eu acho que foi o caso mais horripilante que aconteceu comigo pessoalmente. Eu, talvez em respeito ao aluno, eu vou chamar o aluno de Sr. C. Sr. C. O Sr. C, ele era um aluno que estava fazendo ensino na faculdade, ele já era formado em outra profissão. E ele era um aluno que teve muitos conflitos entre os próprios alunos e com o professor e depois com a coordenação e a reitoria da instituição. O que ele fez? Ele era um aluno que ele chegava querendo encontrar um problema. Eu não sei por que a gente chegou a conversar com os psicólogos da instituição para ver se alguém conseguia conversar com ele, ver qual que era o problema. Mas, basicamente, no dia da primeira prova que eu fui aplicar para aquela sala, e porque a sala, ela tinha, as salas lá não eram carteiras individuais, era uma mesa muito grande, eram mesas muito grandes, então era
fácil para você colocar o materialzinho da tua consulta extraoficial ali embaixo, era muito... A cola era fácil para se fazer. Então, com a concordância da coordenação, eu peguei e falei assim, olha, regra, carteira, meias, mochila, coisas do tipo, vamos colocar na frente da sala. Vocês ficam com a caneta e com o material de consulta que eventualmente for autorizado em cima da mesa. Para evitar conflito, uma das coisas que você precisa fazer com o aluno, tudo, é avisar com antecedência. Então, como é que vai ser a avaliação, professor? Você avisa antes. Você faz aquele contrato pedagógico com o aluno, eu vou explicar isso, e vou dar a avaliação desse modo, de preferência conversando com o aluno para ver um meio termo. O aluno às vezes tem uma sugestão interessante de avaliação, então eu sempre, em prol da transparência, peguei e falei, olha pessoal, e por uma questão para evitar a cola de vocês, vamos fazer assim, deixa a mochila atrás. O aluno pegou e falou, que porcaria, isso daqui é coisa de ensino médio, é? Foi essa a resposta do aluno. E aí eu falei, não, pelo contrário, nós somos uma instituição de ensino superior que preza pela lisura dos métodos avaliativos. A minha resposta foi esta. E eu sei exatamente as palavras que foram porque isso daí deu rolo. Ele ficou bravo. E ele começou a me ofender. Porque ele disse que onde já se viu isso daí, é um professor que está com medo, não confia nos alunos, e não sei o quê. E o aluno reclamou para a coordenação. E a coordenação me perguntou, mas professor, o que você disse? Aí eu falei, não só eu te digo o que eu disse, como eu mostro, porque eu tinha escrito a mesma mensagem da lisura dos métodos avaliativos, estava lá no grupo dos alunos, no classroom deles. E aí o coordenador falou, bom, te dou razão absoluta, Cássio, mantém a avaliação do mesmo modo, o aluno, se ele não quiser deixar a mala dele no dia da prova, no lugar onde todos os alunos estão deixando, você fale que é para ele ir para a coordenação. Porque você não pode deixar o aluno fazer do jeito que quiser, porque senão perdeu-se o controle da situação. Tudo bem. Mas não responda nunca mais ao aluno. Deu tempo. Ups. As considerações. Considerações finais. Depois de conversar com a coordenação, ele teve um plágio, esse aluno, num outro trabalho. Aí sentei eu, a coordenação e o aluno, e a gente explicou, olha, o problema foi esse, que você copiou desta página. O aluno inicialmente ficou bravo, ofendeu o coordenador, ofendeu a instituição, foi convidado a se retirar da instituição, mas quando ele foi convidado a se retirar, ele falou, não, eu vou continuar aqui. E aí saiu a avaliação institucional dele sobre mim. E ele pegou e falou assim, o professor Cássio foi o único que cumpriu o plano de ensino. O que é a importância de você chamar o aluno para conversar, mesmo aquele aluno problemático? Obrigada, professor. Agradeço. Eu tenho um péssimo controle de tempo, pessoal. Obrigada a todos que estão nos seguindo pelas redes sociais, estão muito interessados em conhecer mais, em saber, e até mesmo os mediadores, que nos dão a honra também de estar contribuindo. Obrigado, e fica o convite para o próximo encontro, né, Janaína? Agora vou passar a palavra para o Marcelo Sampaio, que é um grande amigo, é coordenador da Unicesumar na área de ciências sociais, ciências humanas e sociais. Ele iniciou agora a estar em fase de construção, né, da parte prática, está atuando também lá no Sejusc, professor universitário, e ele vai contribuir também com a atuação dele aí como coordenador, professor, e a mediação, né, Marcelo? Obrigada por ter aceitado o convite e a fala do senhor. Primeiramente, agradecer, né, o convite a Rosélia, a Janaína, e é uma responsabilidade muito grande, o desafio que você teve, professor, não foi seu, é o meu, porque agora eu tenho a responsabilidade de falar depois de todos vocês. Esse é o problema, não é mesmo?
Então, agradecer, eu só gostaria de fazer algumas menções aqui rapidamente, agradecer já aí o convite, o professor Elos, que também foi meu chefe, no de Curitiba, né? Tanto quanto exigente, nós aprendemos, agradeço muito a ele por isso. A professora que eu conheci agora, foi um prazer, parabéns pela sua fala. Ao professor Zen, que dizem que me parece não tem nada. Não, é daí para cima. É daí para cima, né? Mas eu prometo que vou ser breve para que não haja nenhum problema com relação ao tempo. Mas assim, professor Zen, realmente a questão do cargo, né? Porque nós estamos, né? Porque não somos o cargo, nós estamos no cargo da coordenação na Unicesumar. São 10 cursos, não é um, são 10 cursos, são 1.000 alunos e 30 professores. E digo que a mediação me serve muito, porque, confesso, às vezes é mais fácil você mediar o aluno do que o professor. Porque às vezes o professor, nós temos conflitos com professores, não é? E isso acaba trazendo situações interessantes ali. Mas assim, dentro desse contexto, né, e da prática que já temos aí, praticamente 40 anos de vida jurídica nesse aspecto, e como disse o professor Elos, nós aplicamos muito uma das minhas especialidades é o direito de família, porque é aquele direito, o ramo do direito que ninguém gosta, porque é a obstetrícia do direito. Porque você não tem dia, não tem hora. Eu já levei pé do vidro, bolsada, arranhão. O problema não é você conseguir, e aí você consegue, mesmo recebendo tudo isso, mediar isso dentro do escritório. O problema é você chegar em casa e explicar para a mulher que aquilo foi no escritório. Porque ela não acredita. Não acredito que tenha sido isso, não é, Rogério? Isso acontece muito, a gente brinca com isso. Tem vários níveis. E o de casa, normalmente você, na primeira oportunidade, ela tem razão, na segunda você deixa de ter. Então, está tudo certo. Mas veja, com relação à questão, tirando aqui as brincadeiras, mas com relação vou me ater à questão propriamente da instituição, dentro da instituição, realmente nós temos vários casos interessantes. E às vezes, tudo acontece por uma questão muito simples, chamada falta de comunicação. Às vezes, os alunos e professores, eles não conseguem se comunicar de forma como deveria ser. E você tem que mediar isso. E realmente, professor, o coordenador tem esta incumbência de fazer esse resultado. É o desarmador de bombas, como diz. E nós temos bombas dioturnamente. Porque imagine assim, professor, nós temos, são 10 cursos em que você trabalha com especificidades totalmente distintas. Direito, administração, ciências contábeis. Aí você vai para um curso totalmente diferente, logística, marketing, não é? E você começa a ter que aprender a trabalhar, porque os mundos são diferentes, as situações são extremamente diferentes. E você tem que trabalhar com isso. Você tem que saber. E aonde entra a questão da mediação? Exatamente o preparo que se precisa para você poder entender. Porque a questão não está em você simplesmente passar a mão na cabeça de um ou de outro. Não é essa a questão. É você fazer com que a pessoa entenda o porquê que está sendo feito desta forma. Por que é que você tem que agir daquela forma? Como é que isso acontece? Então, você tem situações que, por exemplo, o aluno chega e diz, normalmente a CPA, que é o manto de arrebentar com o professor, eles não entendem qual é o sentido da CPA. A CPA não é para isso, não é? Que é aquela questão de você fazer a avaliação institucional. É você dizer o que está bom e o que precisa melhorar, não é o que está ruim, não é? E aí você tem essas situações. Quando você pega, por exemplo, a questão da instituição entre o professor e a direção. O coordenador está no meio. Ele sempre está no meio, porque ele vai ser ele é o importante na questão da solução daquele problema. Como? Se o professor está insatisfeito com a instituição por um determinado momento, por uma determinada situação, questão, você tem que mostrar ao professor também o que é que ele tem que fazer. Casa sua, regras suas.
Você, quando veio, se comprometeu e entendeu por que ele foi passado. Assim é com o aluno e assim é a relação entre alunos, entre professores e alunos, e direção e tudo mais. Então, é importante que você tenha essa visão. E a mediação entra exatamente nesse aspecto. Porque você não está lá simplesmente para fazer um acordo, impor uma situação, não é impositiva. Você tem que trabalhar e ter aquela escuta importante dos dois lados. Um fato tem 3 versões: o seu, o meu e o verdadeiro. Este somente os 2 sabem. Agora, quando você tenta ajudá-los, você é um facilitador. Não é isso que usamos lá? Nós usamos esse termo, não é isso, professor? Nós somos facilitadores dessa situação, porque não somos nós que temos que dar a solução. As partes é que tem que achar o seu meio, o seu ponto de equilíbrio. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós fazemos. Então, quando estamos lá no Sejusc, atuando, quando estamos mesmo nos nossos escritórios, hoje a questão da judicialização, ela está começando a querer cair. E, certo? O que disse o professor, o aluno, nosso aluno de direito, nosso bacharel lá, o nosso acadêmico de direito, ele já tem com essa cultura da judicialização. Gente, não dá, tem que mudar isso. A regra tem que mudar, a cultura tem que mudar. E cabe a nós, formadores de opinião, fazer esse trabalho. Por quê? Porque não podemos mais dar continuidade. Hoje está se preparando, melhorando essa questão. Nós temos lá na instituição, já em Maringá, instalado e funcionando há mais de 5 anos, a questão das clínicas jurídicas. Estamos implantando agora aqui em Curitiba, porque o curso em Curitiba é novo, não é mesmo? Vamos assinar, inclusive, o convênio de Curitiba no dia 3, com a presidência, né, o desembargador José Lolino, sobre essa questão. Por quê? Os nossos alunos do 2º semestre, professor, já estão entrando nas clínicas jurídicas. Não se espera mais lá na frente, para, como disse o professor, você construir uma situação toda ela de, sabe, de embate, de confronto. Você já começa a dizer, veja, você tem 2 possibilidades. Tenta essa primeira. Tenta conciliar. Tenta mediar isso. Tenta resolver isso de outra forma. Porque isso é benéfico para todos nós, inclusive para a sociedade. E para o próprio Poder Judiciário, porque você desafoga, você consegue ter uma tendência diferente. Outro dia eu vi um vídeo, e não concordei com o vídeo, porque dizia lá, não faça direito porque isso vai acabar. Mentira isso. Isso não existe. Não tem como você eliminar uma profissão tão importante, tão antiga, que da onde algumas surgiram, muitas profissões surgiram dela, e nós temos todo esse entendimento, esse aprendizado, inclusive na questão de ética. Porque da onde vem a ética? Aonde surge a ética? Como acontece isso? Por que tem que acontecer? Na verdade, nós temos essa responsabilidade com os nossos jovens, os nossos futuros profissionais. Porque se eles não souberem e não entenderem que, na verdade, é melhor você aí fazer, mediar, você fazer essa situação, do que você entrar direto já com o pensamento combativo. Né? Ele quer combater, ele quer mostrar. E não é essa a situação. Nós que temos um pouco mais de vivência profissional na questão da democracia, não é isso? Na prática, a gente sabe, existe um jargão que diz melhor um mau acordo que uma longa demanda. Por quê? Porque você não vai conseguir chegar, mudar o final dele, a não ser aquele que você já consegue aqui. Não é verdade? Então, nós temos toda essa responsabilidade de mudança de cultura. De quem? Dos nossos jovens? Sim, também de nós. Porque hoje o direito é dinâmico. Ele não está numa prateleira para ser vendido. Ele está para ser trabalhado e ele tem que acompanhar a sociedade que acompanha o direito. É o direito que vai se adequando para que a sociedade tenha um bom relacionamento, que tenha um bom desenvolvimento. Não é verdade? Não é o inverso. Não é? Nós é que temos que adequar para que nós tenhamos. Por isso surgiram as leis novas aí, a questão da mediação, etc., que surge lá e que toma uma certa importância a partir de 2015, inclusive, que nós temos essa situação. Então, gente, é importante que nós tenhamos, e vou finalizar para não
tomar mais aí, não nos estender o tempo, né, que eu sei que já está bem claro, e a responsabilidade que me foi dado, o desafio que foi dado, falar depois de tantas pessoas maravilhosas que estão aí. É exatamente isso. Qual é a mensagem que se deixa? O que é que se fala? Gente, para pensar. A briga não vale a pena. A questão que o professor falando, só para finalizar, cola não vale a pena. Cola não rola. Nós temos esse lema na faculdade. Cola não rola. Nós temos um filminho, inclusive, que diz que quando o filme do médico, ele vai fazer a cirurgia, quando ele pega o bisturi, aí pergunta para ele, daí? Aí ele olha na mão e está lá a cola, ele com o bisturi na mão. Ele diz, rola, não rola, cola, não rola. Então não adianta colar. E direito, gente, não é decoreba. Ou você entende, você aprende, ou você não vai se dar bem. Então agradeço mais uma vez pelo convite, tá? Por tudo. Obrigado. Muito obrigada, Marcelo Sampaio, doutor Marcelo e professor universitário. Vocês viram a importância desse diálogo. Nós temos aqui professores universitários representando grandes instituições de ensino, coordenadores, chefe do setor jurídico, professores de grupos de pesquisas, professora doutora Janaína com os alunos da FAP aqui prestigiando, grupos de pesquisa que estão querendo aprender mais sobre mediação, professor Cássius, professora Maíta, e o que eu gostaria de comentar com vocês, muito interessante, percebam que a lei de mediação é de 2015, como vocês conseguem visualizar nos dias de hoje, essa parceria entre universidades, as clínicas, os NPJs, os núcleos de práticas jurídicas em mediação, então a mudança, essa quebra de paradigma da importância da mediação, ela está sendo construída, isso a passos curtos, né, professora Maíta? Falta muito, e a mediação ela é muito rica em construir todo esse panorama. Principalmente eu convido vocês que estão nos acompanhando, a vocês que estão aqui, a conhecerem mais sobre as ferramentas que são muito importantes, e desde já convidar a professora Maíta para vir nos próximos encontros palestrar sobre a comunicação não violenta, que é onde, se vocês pensarem nos conflitos que vocês presenciam ou que têm conhecimento, têm próximo a vocês, em muitas das vezes não haveria esse conflito se fosse aplicado a comunicação, a escuta, ou não a violência e o sim à paz, como o Dr. Hessel fala. Então, eu queria que a professora Maíta explanasse um pouquinho mais 5, 7, quantos minutos a senhora quiser. Por quê? Para quem não está assistindo, ouvir, mas o que é isso? Como que ele é aplicado? Muitas das vezes nós falamos envolvidos de um sentimento de razão e não ouvimos outro. Então, gostaria de passar novamente a palavra para a senhora professora e desde já pedir licença a vocês, que eu vou ter que sair antes para um compromisso com a minha filha, e depois a Janaína fica com a palavra, tá? Licença só um pouquinho, e agradecer imensamente a todos os convidados, a vocês, alunos, profissionais que estão aqui, ao pessoal de casa que está nos acompanhando, a minha companheira aqui do programa, a doutora Janaína, e agora com a professora Maíta. Obrigada, eu acho que eu vou aproveitar essa oportunidade de falar de forma bem breve e fazer um link sobre a fala do professor Cássio e do professor Marcelo, que trouxeram dois temas que uma em relação professor e aluno, né, e a outra questão da ética. Como que eu venho trabalhando dessa forma e tenho tido algum resultado, talvez possamos trocar algumas ideias a respeito.
No início do semestre, eu realizo uma prática com os alunos que eu chamo de encontro circular. Eu modifico todo o formato da sala de aula, coloco as nossas cadeiras efetivamente em círculo, sem mesas, e sentamos todos nesse círculo. E aí primeiro eu digo para eles, hoje aqui não está a Maíta e não estão os alunos, né? Não está a professora e não estão os alunos, está a Maíta e cada um de vocês, e é uma conversa que eu gostaria que nós nos apresentássemos, que nós nos conhecêssemos, nós vamos passar um semestre inteiro convivendo juntos, né? E eu poder apresentar a disciplina, poder apresentar meu plano de aula e vamos construir juntos diretrizes para a nossa convivência. E aí, por exemplo, esse semestre eu estou dando Direito Civil e antes de eu começar lá no Direito Civil, eu tiro 1 ou 2 aulas para a gente fazer isso e depois eu tenho que correr atrás do prejuízo, né? E aí, nesse processo circular, é o momento em que eu faço perguntas, o que eles estão fazendo ali, né? Então, hoje, no dia tal, por que você veio para a aula hoje? Para uma aula de direito, o que te traz aqui? O que você deixou de fazer para estar aqui hoje? E aí eu vou fazendo perguntas para que a gente possa ir se conhecendo e eu entendendo quem são aquelas pessoas e o que elas estão fazendo ali. E aí eu vou fazendo um processo de escuta, vou fazendo um processo de uma forma mais descontraída, porque nem eles, às vezes eles já estão há 3 anos convivendo, e aí é muito interessante porque um fala alguma coisa, eles olham assim, sério? Porque eles não se sabiam, não se conheciam, né? Então isso vai criando um outro nível de relação. E aí, numa das minhas perguntas, eu falo sobre ética. E eu sempre gosto de dizer assim, existem palavras que são empadas. O que são palavras empadas? Palavra que eu não sei o recheio. Quando eu olho, eu não sei se é de carne, se é de camarão, se... E ética é uma super palavra empada. Para mim tem um significado, para você tem outro, E aí nós vamos descobrindo juntos o que é ética. E naquele nosso contexto de sala de aula, o que se enquadra como ético ou não? E aí isso a gente faz de forma construída. E é muito diferente de quando vem eu e imponho. Tipo, na minha aula vocês não podem conversar, não podem colar, não podem questionar, a nota está aqui, nota dada, a nota... Né? E aí eu vou dizendo para eles o que faz sentido a ética para mim enquanto professora. Né? Como é que é? Professora, me dá só uma falta, só me dá a presença hoje. Né? E como é isso, eu atestar uma presença de alguém que não estava naquele lugar. E aí eu consigo que quando a gente constrói isso no início, e aí isso é feito de forma conjunta, eu consigo ir que a gente vai resgatando isso ao longo de todo o semestre. E não resgatando uma norma imposta, mas uma norma construída. E isso fica leve. E aí o aluno às vezes chega para conversar, e aí ele mesmo ele já sabe, ele já traz um outro viés. Então, assim, os meus últimos 4 anos têm sido extremamente diferentes, né? E eu coloquei isso enquanto professora de mediação para a universidade, né? Então, isso também, não só nas minhas disciplinas, mas quando algum outro professor tem alguma situação, ele traz também, e a gente traz dessa forma, né? Então, algumas ferramentas da mediação e da comunicação não violenta, a gente consegue aplicar no nosso dia a dia em todas as nossas relações. Que é você trazer dessa forma do diálogo construído. Né? Então, isso que você está me dizendo, e às vezes vem algo de forma muito violenta, o que está por trás dessa violência? Né? Quando você vem de forma muito agressiva para mim, não é contra a minha pessoa. O aluno não me conhece, não sabe quem eu sou. Né? Eu não conheço ele, eu não sei o que está por trás disso. E se a gente fica de forma rasa, né? Se a gente fica só no patamar, a nota 1 ou nota 2, tem que ser essa, dificilmente nós vamos realmente aproveitar essa oportunidade para construir uma relação, para ver o que faz sentido, para ver o que está por trás, né? Para construir esse entendimento. E aí eu procuro fazer isso de forma, né? Fiquei pensando, meu Deus, como é que é o tempo dele para fazer essas devolutivas individuais? Eu acho que eu não conseguiria acrescentar isso no meu dia a dia. Né? E aí eu faço a devolutiva nesse formato circular também, para a gente poder construir e trazer de forma conjunta, porque o que faz sentido para um, às vezes pode fazer sentido para o outro ou não. Né? Então, a minha experiência tem sido nesse sentido, eu tenho tido bons resultados, e aí, mais uma vez, né, essas técnicas, essas ferramentas, elas servem para o nosso processo relacional, comunicacional. E aí, seja em qualquer contexto, seja o que está por trás, se é a nota, se é a falta, se é a cola, né? Então, eu acho que isso, quando você internaliza algo, a chance de você cumprir também é muito maior.
né? Quando você se responsabiliza por algo que você construiu, que você disse que aquilo também era importante para você e fazia sentido, a chance de você cumprir, né? Então é uma prevenção para cola, é uma prevenção para pedido de mudança de nota, é prevenção para pedido de uma presença que você não esteve. Exatamente, você evita esses protocolos, esses processos administrativos, né? E você vai mostrando para o aluno que, embora ele esteja no curso de Direito, e muitos dizem, eu estou aqui porque sempre falaram que eu era bom de briga, então eu tinha que fazer Direito, né? E aí você vai mostrando para ele que, ok, essa pode ser uma ferramenta para resolver um conflito, mas tem outras, né? A sua é legítima, né? Pode ser que funcione, pode ser que para você faça sentido, eu vou utilizar de outras, e se você entender dentro do direito também, outras são possíveis. Então, acho que é mais ou menos esse caminho. Bom, então já encerrando aqui a nossa mesa de debates e de troca de ideias, na realidade, né? Agradecendo mais uma vez os alunos. Eu sei que eles querem fazer perguntas, né? Eu vou encerrar e depois eu deixo à disposição para vocês virem conversar com os professores, porque pelo adiantar da hora, nós temos que entregar aqui o espaço para a livraria às 13 horas, né? Então, assim, só agradecer realmente. Cada uma das falas foi diferenciada porque o tema é envolvente e eu tenho certeza que os alunos também, né, começaram a entender um pouquinho melhor. Quando vocês iam falando sobre as situações que cada um ia passando de conflito ou de mediação, eu ficava pensando comigo, veja, nós estamos num ambiente acadêmico universitário, né? Nós estamos preparando pessoas para as reflexões, nós estamos preparando pessoas para o mercado de trabalho. Bem citado o exemplo ali pelo Marcelo, o médico colou a faculdade inteira, e aí chega lá com a cola para pegar o bisturi na mão, né? Eu sempre falo também para os acadêmicos que querem passar, podem passar pela faculdade. Você consegue passar, se você só quiser passar. Você quer passar e quer fazer algo diferenciado, o que você vai fazer diferenciado? Qual vai ser o legado que você vai querer deixar? Você quer ser só um advogado, um juiz, um promotor, no caso do estudante de direito, todo o leque que você tem, você consegue ser, né? É só ter um pouquinho de esforço, mas você pode só passar. Você quer fazer algo diferenciado, você quer, né, que não é nem só pelo reconhecimento, mas pela satisfação. Muitas vezes os alunos, né, me procuram, me mandam umas mensagens motivadoras, né? Ou às vezes sai de sala e falam, nossa, a aula é legal, mas hoje foi mais legal do que os outros dias. Esse é um feedback bacana, mas nós não vivemos só disso. Nós vivemos também de críticas, nós vivemos de desafios, nós vivemos de apontamentos em sala de aula, que a gente tem que manter uma postura adequada, equilibrada. A mediação tem me ensinado muito. Pena que a doutora Rosélia já teve que sair, mas aqui faço minhas ressalvas a ela. Ela veio me procurar com o intuito de participar do canal do YouTube, já veio para cá com a mediação. A gente acabou distribuindo a mediação em várias áreas e várias temáticas. Eu já estou aplicando, inclusive, como mais um produto dentro da área trabalhista e tem funcionado muito bem, porque nós estamos aí percorrendo todos os meios de discussões sobre a reforma trabalhista, os dependes, agora vem a reforma previdenciária e uma série de circunstâncias. Então, a mediação tem me ajudado muito a abrir os olhos de empregado e empregador e o que eles podem enfrentar ali na frente. Os juízes têm colaborado com isso, o pessoal do Ministério Público e assim por diante, porque nós estamos vendo uma sociedade que o que eu vejo na mediação, em especial, é a questão do sentimento. Se você está resolvendo um conflito com o aluno, como no seu caso também, tem um sentimento ali envolvido. Às vezes não é com você, às vezes é com você, né? Mas qual que é o sentimento que ele quer que seja resolvido, solucionado? Às vezes eu vim de casa com isso, do trabalho. E ali eu via muito Eros trabalhando com essa questão de mediação, né? Sempre tentando fazer o quê? Tanto quanto na FAP, no Unicuritiba, eu tenho certeza que no Unicesumar vai ser da mesma situação, e a professora já ressaltou nas duas instituições que ela, né, está vinculada, que age da mesma forma, mas ali, naquelas que em especial eu tive o contato, também dei aula na Católica de Santa Catarina, com grandes amigos lá em Jaraguá do Sul. Mas nas duas que eu tenho aqui, é a proximidade, né? O aluno batia ali na coordenação, já falava com os chefes do departamento. Lá na FAP, eu já falo direto com a coordenação.
né? Ou mesmo com a Salete, ou com os donos, eles têm uma flexibilidade, só que vocês têm que ter um equilíbrio para saber o que é, qual é o problema, qual é o cerne, como que a gente pode resolver isso efetivamente. Para que o professor não vá para a sala de aula receoso, porque aquela turma ali está tentando me sacanear. E que o aluno também não vá para a sala de aula pensando assim, ixi, na próxima, né? Na próxima eu vou ser sacaneado. Então, assim, faço também a devolutiva individual, não tão aprofundada como o Cássio, né? Nós fazemos de uma forma mais rápida e fazia no Curitiba também. Só que eu estabeleço ali os critérios rapidamente com cada um, forneço a prova se eles quiserem fazer os embargos auriculares, é o momento apropriado para isso, né? Então pode ficar para o final. E aí o professor vai vir rapidinho. Então, em 60 alunos lá, a gente fazia uma aula tranquilamente, né? Então, assim, são vários os meios que nós temos, e o que eu vejo é, principalmente nós, que estamos ali dentro da sala de aula, eu sempre brinco também que na advocacia eles me pagam para eu conversar com eles. E à noite, na faculdade, eles me pagam para eu falar o que eu conversei, né? Qual foi a forma que eu conversei. Mas, assim, tudo é uma questão de diálogo. Nós temos responsabilidade porque somos formadores. Formadores de opinião, formadores de profissionais que daqui a pouco estão atuando. E como eu faço parte do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Paraná, ali nós verificamos muitas questões do despreparo, o desconhecimento sobre a responsabilidade de cada profissão que estão assumindo. Então, como dizia a Cora Coralina, né? Feliz daquele que transmite, que sabe e aprende o que ensina. E é por aí que a gente tem que levar. Então, eu quero agradecer muito o Cássio, mais uma vez, né? Sucesso aí nas nossas empreitadas. Professora Maíta, uma satisfação te conhecer. Eu espero realmente que você volte aqui para conversar conosco, para dialogar, transmitir aí as tuas informações também. Eros, mais uma vez aprendendo, né? Mais uma vez observando aí a tua capacidade de assumir essa chefia, né? Não é nem coordenação, mas a chefia direta, é aquela chefia imediata na responsabilidade. Então, leve meu abraço também ao Tafuri, né? A Tânia, a Márcia, todos os meus amigos queridos lá do Curitiba, a reitoria também. E Marcelo, aí nos novos desafios, né, saindo muito bem, dentro da tua vasta bagagem. E o In Loco, na verdade, é isso. São essas reflexões que nós fazemos, transmitindo informações, compartilhando experiências e trazendo sempre um tema relevante para a sociedade. Então, assim, alunos, eu sei, né, os professores que puderem ficar, enquanto eu vou organizando aqui, vão dar atenção para vocês, tá? Vocês podem conversar com eles, mas agora, então, declaro encerrada a sessão de hoje. Muito obrigada pela participação.